Queridos irmãos, oremos então. Nós, Senhor, estamos diante da Tua palavra e pedimos toda a sabedoria, Senhor, porque queremos ouvir o Teu Santo Espírito. Queremos meditar na Tua palavra, aprender de Ti, para que possamos viver nesta vida, neste mundo, Senhor, segundo os Teus propósitos. Queremos que o Teu Santo Espírito, Senhor, toque as nossas vidas, nos fale e dá-nos a ousadia de ouvirmos a Tua voz em obediência, Senhor. Por isso, te peço, Senhor, que me uses agora, Senhor, como apenas um instrumento Teu. Que os meus irmãos não ouçam a minha voz, ouçam a Tua. Esse é o meu desejo, esse é o meu pedido, Senhor, e nós queremos exatamente isso, ouvir a Tua voz. No nome de Cristo, nós o pedimos. Amém. Então, meus queridos, existe... o tema da mensagem é servir como Jesus serviu. Uau! E existe um contraste muito grande. Os irmãos vivem isto, creio que diariamente. Existe um contraste muito grande entre os valores do reino de Deus e os valores dos homens. Seja nesta sociedade ou noutras que existiram. Desde que o homem pecou, que se afastou daquilo que é o padrão da justiça de Deus, ele deturpa, todos nós o fazemos, a justiça de Deus, aquilo que é certo perante Deus. Se olharmos para a Bíblia, nós vemos que houve uma sociedade em que Deus confundiu as línguas, porque aquilo que estava a sair do coração dos homens era podre, a arrogância dos homens quererem chegar ao céu. Deus, noutra sociedade, causou um dilúvio, porque o que estava no coração daqueles homens era tão mau que Deus não o conseguiu suportar. E creio mesmo que se Deus não tivesse prometido não voltar a fazer o mesmo, já teria havido outro dilúvio. Então significa que o homem entregue a si mesmo, ele naturalmente se vai desviar daquilo que é o padrão do Criador. O grande desafio que nós temos, quanto cristãos, não é nos reunirmos ao domingo aqui. Isso é bom, é agradável. Nós vemos pessoas, cumprimentamos, damos abraços, beijinhos, cantamos músicas lindas. É tão bom estar aqui. Eu gosto de estar aqui com os irmãos. Mas isso não é o grande desafio. O grande desafio é viver num mundo com os valores do céu. A cultura do céu é, em muitos casos, completamente oposta aos valores que nós temos no mundo em que vivemos. Por exemplo, na sociedade em que nós estamos, sociedade em que vivemos, quem tem dinheiro é mais digno. Quem veste melhor é mais bem tratado. Quem tem poder é mais forte. É o que governa. É o que tem domínio e é o que é servido. Ser servido é um desejo de praticamente todos. É um sonho. É um máximo. Porque mostra poder, mostra grandiosidade, mostra honra, dá prestígio e sabe bem. Quem tem poder, no mundo em que vivemos, é invejado ou simplesmente é considerado um privilegiado. E esses valores, que não são exclusivos da sociedade em que vivemos hoje, ou melhor, creio que sempre foi assim depois do Éden, não são exclusivos das pessoas que não têm fé, dos incrédulos. Nós mesmo cristãos, mesmo aqueles que são cristãos, têm um desejo por estas coisas, ou pelo menos lutam com elas. Foi assim com os discípulos. Foi assim com os discípulos.
Em Marcos 9, os irmãos poderão ver, no versículo 33 e 34, os discípulos estavam com uma discussão. Jesus tinha perguntado no versículo 33 do que é que discorrias pelo caminho. Olha, o que é que vocês estavam a conversar? Qual era o motivo da vossa conversa? E eles, então, guardaram silêncio porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Espetacular. E Jesus na altura disse-lhes, olha, o maior, se alguém quer ser o primeiro, será o último e serve de todos. É completamente oposto àquilo que nós vivemos no dia a dia. Aquilo que é ser o primeiro é o último e serve de todos. Jesus estava perto de ser morto. Estava na reta final do seu ministério. E aquela gente não tinha percebido ainda nada do processo, nem do objetivo. Não é? Eu do objetivo acho que não percebi o mesmo. A visão que eles tinham de reino de Deus era Jesus como um grande rei, reinando a partir de Jerusalém, sobre todas as nações, com cetro de ferro. Todas as nações submissas a Israel e Jesus, o grande rei, com os seus homens fortes. Quem eram os homens fortes? Eles mesmos, ministros de Estado. Era esta a visão que tinham. E estávamos quase a acabar o ministério de Jesus na terra. Eles achavam que o poder que Jesus exercia, que a fama que tinha, que aquela capacidade que Jesus tinha de atrair as multidões, o levaria a governar as nações. E eles fariam parte disso, como os homens fortes de Jesus. Era esta a perspectiva do reino. E é com esta visão material, com o desejo de privilégio, de grandeza, de honra, de poder, não é? É com esta visão de reino que eles vão a Jesus, no capítulo 10, os irmãos poderão, Tiago e João vão a Jesus fazer um pedido. E nós vamos ler. Versículo 35 a 45. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou, que quereis que vos faça? Responderam, permite-lhe que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Oh. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que eu sou batizado? Jesus aqui estava a falar do seu sofrimento vicário. E disseram-lhes, podemos. E tornou-lhes Jesus, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Eles também passariam por dificuldades. Tiago seria decapitado, seria morto, e João seria preso, exilado na ilha de Patmos. Mas eles estavam a pensar em glória nesta altura. Versículo 40. Porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sobre o seu domínio e sobre eles os seus maiorais
exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Era preciso ter cara de pau, não é? Para chegar ao pé de Jesus e dizer, olha, lá no teu reino, nós podemos ser os mais fortes, os mais poderosos, podemos ser os mais importantes. É interessante que, por exemplo, em Mateus, diz-nos que eles não foram sozinhos. Eles foram com a mamã. Porque a mamã achava que eles eram os mais bonitos, os mais dignos, não é? Os papás acham sempre os seus filhos melhores. Mas é um pecado quando os querem colocar acima dos outros. Então, a mamã Salomé disse assim, não, os meus filhos merecem. Bem, Jesus vai ter um grande reino de poder. Quem é que poderá sentar-se no lugar direita e à esquerda ao lado de Jesus? Quem mais? Os meus meninos. Então, Salomé vai com os seus meninos e eles então fazem o pedido, dá a ideia que até foi ideia da mamã. Pronto. É triste, porque estamos no período quase no final da vida de Cristo. E porquê é que eles vão ter com Jesus? Eles faziam parte, de facto, do grupo, do núcleo duro dos discípulos. Dentro dos discípulos, haviam 3 que nós vemos pelos textos que eram mais chegados. Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram irmãos. Eles tinham visto muitos milagres, eles tinham visto Jesus a exercer autoridade, eles tinham ouvido pregações com autoridade, não como a dos escribas, nem como a dos fariseus. Eles tinham estado no Monte da Transfiguração. Ali no Monte da Transfiguração, Jesus transfigurou-se, ou seja, mudou de forma. Jesus mostrou-lhes um pouco da sua glória divina e eterna. De um momento para o outro, eles viram Jesus com a sua glória eterna, divina. Eles os dois, juntamente com Pedro. Então, eles viram o sobrenatural, eles viram o outro lado. As vestes ficaram brancas, resplandecentes, apareceu Moisés e Elias, símbolos dos profetas, símbolos da lei, e eles privaram ali, naquele momento, sobrenatural com o Senhor Deus. Todos os outros não. Apenas Pedro, além deles. Então eles pensaram que eram especiais por estarem juntamente com Jesus e usufruírem destas experiências. Mas neste texto que nós lemos, é impressionante, irmãos. É curioso ver a pequenez dos homens e a grandeza de Deus. Os valores caídos dos homens e o grande amor de Deus, em contraste. Jesus caminha para Jerusalém para ser morto. Já o havia dito aos discípulos que iria morrer e ressuscitar. Era a 3ª vez que Jesus o fazia. A cruz era o seu objetivo. Jesus sabia que na cruz ele pisaria a cabeça da serpente. Ele derrotaria Satanás. Mas Jesus sabia que tinha que passar por muito. O tal processo que o Davi há pouco falou. Jesus foi incriminado justamente pelo tribunal judaico, o Sinédrio, que recorreu a testemunhas falsas, mentirosas, para o incriminarem de algo que ele nunca tinha feito. Jesus seria levado às autoridades romanas que iriam decretar a sua morte com a pena máxima, a crucificação.
E foi o que aconteceu. Jesus foi vergastado com os chicotes romanos que rasgavam a pele e feriam a carne. Jesus foi esbofeteado e cuspido. Cuspir em alguém era o pior, era a maior desonra que se podia fazer. Jesus foi humilhado com um manto vermelho e uma coroa de espinhos e um caniço como cetro. Jesus foi levado até aos limites da sua capacidade humana, inclusive não conseguiu levar o tronco até ao Calvário. Teve que ser ajudado. Jesus teve sede e não lhe deram água. Foi crucificado nu. Era assim que se fazia a crucificação. Nas imagens nós vemos Jesus com uma tanga, mas isso é apenas para não chocar. Os crucificados eram crucificados nus. Porque a crucificação não era apenas uma condenação à morte, ela era uma humilhação total, onde o ser humano era destituído de qualquer pingo de dignidade. Mas juntamente com o sofrimento físico, foi o sofrimento espiritual, creio que foi o pior. Sobre ele, que nunca tinha pecado, foi colocado os pecados de todos nós. Os meus pecados estavam sobre ele e os seus. O lixo da humanidade foi colocado na vida de um homem. Imaginem o pecado de todos os pedófilos, todos os assassinos, todos os mentirosos, todos os corruptos, todos os ladrões, todos os hipócritas. Todo esse lixo colocado na vida de um só homem. Mas não foi só esse lixo que lhe pesou. Sobre ele veio a ira de Deus que o moeu. Isaías diz, ele foi moído. E a expressão é que uma grande pedra de mó estava sobre ele, fazendo-o enfermar-se, fazendo sofrer pecado por pecado. Pecado por pecado. Até que da sua vida fosse pago o pecado de todos nós. Até que houvesse luz. Até que a justiça de Deus fosse saciada. Então ele ali na cruz, ele pagava por aquilo que não tinha feito. Ele era humilhado por amor de nós. Na cruz, ele foi moído pelo próprio Pai. Por isso Isaías diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Sofrimento, humilhação, abdicação total do seu conforto, do seu prazer, do seu desejo pessoal. Abdicação total. E nós conhecemos a oração de Jesus no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim, mas não se faça conforme a minha vontade, mas a tua. Então o Pai disse-lhe que por amor era necessário ele assumir a missão humilhante e injusta. Era necessário que ele tivesse que enfermar, sofrer tudo aquilo, para que eu e tu, para que eu e o irmão pudéssemos viver na glória dos céus, ao invés de passar a eternidade num lago que arde com fogo e enxofre. Este Deus homem, que se fez homem, abdicou do conforto, da glória dos céus, dos louvores dos anjos, para servir a humanidade, imitado e por ela sofrer. E o que nós vemos em Jesus, na sua vida, é que ele não teve problemas em servir, e não foi só na cruz que ele serviu. Passou a vida toda a servir. Fossem eles leprosos, fossem eles homens endemoniados, mulheres doentes, ou pessoas de outras raças, de outras religiões, como uma mulher samaritana. E
este Deus que se fez homem, que nos apresenta a nós como aquele que não veio ser servido, mas aquele que veio para servir, como diz Foster, teve o ministério da autoridade da toalha. E a autoridade da toalha foi quando Jesus pegou numa bacia e lavou os pés dos seus discípulos e os enxugou. É este o Deus que nós seguimos. É este o padrão, é este o exemplo. E agora aparece Tiago e João desejando um reino grandioso na terra em que Jesus governasse todas as nações e que eles dois seriam as pessoas mais importantes. Espetacular. Então Jesus chama-os à parte e diz-lhes, 42, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sobre o seu domínio e sobre eles são os seus maiorais e exercem autoridade. No mundo, Jesus estava a dizer, olha, no mundo em que vivemos, foi há 2000 anos, mas hoje é exatamente a mesma coisa. No mundo, quem tem poder é grande, quem tem poder tem autoridade e domínio. No mundo, os governadores são senhores, é verdade. 43, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro será o servo de todos. E é muito interessante aqui o versículo 43. Quando diz, aquele que vos sirva será o que vos sirva, a palavra que vem é diaconos, quer dizer diácono. Aquele homem que se dispõe a servir outros. Então os grandes no reino são aqueles que se dispõem a servir. Mas no versículo 44, Jesus vai mais longe. Ele diz então, quem quiser ser o primeiro, seja esse o servo de todos. E a palavra servo aqui é doulos, que significa escravo. Aquele que quer ser o primeiro deverá ser escravo de todos. São palavras de Jesus Cristo. Se os irmãos não gostarem, não ralhem comigo. É o que cá está. Ou seja, quem quer ser grande, faça como Jesus. Se for necessário lavar os pés de alguém, tem que o fazer com um sentimento de privilégio. Um discípulo tem que seguir o seu mestre. Jesus serviu com toda a sua vida. E a nossa vida deve ser uma vida de serviço. E servir não é uma atividade, não é uma tarefa que nós desempenhamos. Servir é a nossa maneira de estar, não há outra. É a maneira de viver de um cristão. É o nosso estilo de vida. Um servo é um escravo, ou um criado, um homem de condição servil. E quando alguém diz, eu sou um servo do Senhor, o que deverá ter em mente é, eu sou um homem pronto a servir. Eu sou um homem de condição servil. O que houver para fazer, eu faço. Como ao meu Senhor. Nem tenha que lavar os pés dos meus irmãos. Nós amamos o que Jesus fez por nós. Quando olhamos para a descrição do amor de Jesus na cruz, creio que acontece com os irmãos, enche o nosso coração, ficamos constrangidos, mas como é que nós somos alvo de tanto amor? E mexe connosco, pelo menos comigo, creio que com os irmãos também. Nós gostamos do que Deus fez por nós, mas sabem, às vezes nós não queremos o mesmo para nós. Às vezes não queremos o mesmo. Amamos o que Jesus fez, mas por vezes não queremos o mesmo para nós. Mas deixem-me dizer, para termos uma atitude de serviço na vida, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Temos que saber abdicar de direitos, de prazer,
exige que assumamos responsabilidades, compromissos. E por vezes vamos fazer coisas que nós não gostávamos de fazer. Às vezes servir cansa, satura. Às vezes não é o que nós queremos. Quantas vezes temos que fazer aquilo que nós não desejamos, ou que não queremos, ou que não nos apetece? Estamos focados no objetivo, no bem maior. Às vezes os irmãos dizem assim: pastor, eu agora vou servir apenas no dom que Deus me deu. E eu fico a pensar, amém. Quando é feito em consciência. Traduzido isto muitas vezes: pastor, eu agora vou fazer aquilo que me apetece. Aquilo que eu gosto de fazer, que não me dá muito trabalho. E que me custa pouco. Às vezes é isto. Nem sempre, mas muitas vezes é. Para servirmos temos que deitar fora o nosso orgulho. Engolir sapos, melhor. Estive nos Açores e havia muitas vacas. E às vezes temos que engolir vacas. Para servir temos que engolir vacas. Mas vacas às vezes do tamanho de elefantes. É assim. E não podemos ter o desejo secreto de privilégio, de honra, do primeiro lugar. Quem quer servir, às vezes vai ser tratado como inferior. Alguém pode dizer, mas eu não quero isto. Ok, eu compreendo. Mas Jesus quis. Jesus quis. Foi o que Jesus fez. Por isso, servir implica compromisso, dedicação e perseverança. E quando estamos a servir num ministério, quando servimos pessoas, vai chegar à altura que nos é difícil e que temos vontade de desistir. Mas servir é fazer o que nós achamos importante. Não apenas o que nos dá prazer, o que é honroso aos olhos dos homens ou que não nos atrapalha muito. Eu vejo tanta gente a desistir quando o serviço se torna pesado, quando a coisa começa a ser mais incómoda. E nós vivemos tempo do instantâneo. Tem que ser rápido e tem que ser fácil e, se possível, barato. Mas não é isso que nós vemos na Bíblia. Nós vemos homens e mulheres usados por Deus poderosamente, mas Deus trabalhou-os. Muitas vezes os esmagou. Moisés é um destes casos. Era um príncipe, mas ele, para servir o Senhor, teve que ser um pastor, que era a condição mais baixa da sociedade de então. E durante 40 anos viveu num deserto pastoreando cabras e ovelhas. E depois o Senhor chamou quando ele estava preparado e ele foi novamente para o deserto, passar mais 40 anos para servir um povo arrogante, que muitas vezes era indelicado e mau até para ele. Um povo insatisfeito, que murmurava a cada momento da sua vida, mas ele tinha como objetivo servir o Senhor, obedecer ao Senhor e amar aquelas pessoas. E ele fê-lo, quando não tinha muitas vezes vontade de o fazer, mas levantava-se todos os dias e caminhava rumo a Canaã. Servir é isto. Servir implica abdicação, esforço, foco naquilo que é o importante. Irmãos, servir é uma carga de trabalho. Mas eu não estou a falar apenas, meus queridos, em servir aqui na igreja, como professor da escola dominical, que é importante, como líder de louvor, que é importante, como músico, que é importante, como dirigir uma reunião. Isso tudo é importante, mas o nosso serviço vai além das nossas tarefas eclesiásticas. Eu estou a falar de servir enquanto estilo de vida que nós temos. E se eu quero imitar Jesus, eu tenho que servir com a minha vida toda. Eu tenho que ser um bom marido. Não abuses. Mas é verdade, eu tenho que fazer aquilo que muitas vezes não me apetece fazer. Se eu quero ser um servo em minha casa.
Eu tenho que ser um bom pai. Tenho que ser um bom pai. Tenho que estar presente. Eu tenho que ajudar os meus filhos a crescerem na sua fé. Tenho que estar pronto para os ajudar naquilo que houver necessidade, mesmo que tenha que abdicar do meu conforto, do meu tempo e do meu dinheiro. Eu tenho que ser um bom empregado. Eu tenho que honrar o meu patrão, mesmo quando ele não está presente. Não há dias santos na loja, são todos santos. Eu tenho que ser um bom amigo. Me preocupo com as necessidades daqueles que estão à minha volta. E se eu sei que alguém tem necessidade e que eu posso socorrer, o meu papel como servo, como discípulo, é ir e socorrer se está dentro da minha possibilidade. Como profissional, eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que preparar uma aula como se fosse dar a Cristo. Eu tenho que fazer uma consulta como se estivesse a cuidar de Cristo. Eu tenho que vender um produto com a honra e com a veracidade, como se estivesse a vendê-lo a Cristo. Isso é servir. Um servo é aquele que se torna as mãos de Jesus no mundo onde está. É aquele que contribui para um bom ambiente, para um ambiente edificante, que ajuda os outros a crescer, que acarinha, que estima, que honra. Ser um servo numa cultura em que as pessoas competem não é fácil. Nós não vamos ver as pessoas a fazer isto, e se nos puderem passar para trás, se calhar tanto melhor, mas é o mundo em que vivemos. Mas o grande desafio é viver na terra com os valores no céu e imitar Jesus Cristo. Qual era a motivação que Jesus tinha a ir para a cruz? Era ser honrado pelos homens? Era usufruir prazeres na sua carne? Era para que os seus seguidores o tornassem um rei na terra? Era isso? Não! Era amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele veio para que nós não perecêssemos, mas para que tivéssemos a vida eterna. Então, servir é isto. Se o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, quem sou eu para desejar que me sirvam? Por isso, meus queridos, eu gostava de pensar convosco em algumas coisas. Gostava que pensássemos na nossa vida, ou pensasse na sua vida. Eu já fiz este exercício para mim. E a sua vida tem sido muito cómoda? Em alguma fase da sua vida arranjou uma desculpa espiritual, supostamente justa, para não ter que servir? Tem vivido centrado em si mesmo, ou na sua casa, no seu negócio, na sua família? Quero lhe perguntar se o seu estilo de vida tem sido egoísta. Na verdade é isto, é a palavra. Se tem dado muito pouco de si, se tem o conforto como um bem maior, o bem-estar como um desejo. Gostava que pensássemos novamente o que Jesus fez por nós, por si, por mim. É justo viver regaladamente? É justo viver centrados em nós mesmos? É a maneira digna de viver o Evangelho? Mas eu gostava que pensasse ainda mais além. O que é que pode ser? O que é que pode fazer para ser um servo na sua casa, na sua família? O que é que pode ser para ser bênção aqui na igreja? O que é que tem que fazer para ser um servo no seu emprego? Mesmo com as leis da competição. Então eu gostava que nos exortássemos uns aos outros. Eu exorto-me a mim e aos irmãos. E quero desafiá-los em nome de Jesus a ser um melhor marido ou ser uma melhor esposa.
a ser um melhor pai, melhor mãe, mais presente. Eu quero desafiá-lo a usar o seu tempo a servir pessoas como Jesus fez. Se calhar a ajudar aquele vizinho. A usar os recursos que Deus lhe deu para investir no ministério de Deus. Entregue o seu dízimo ao Senhor, a sua oferta. É isto. Aquilo que nós temos não seja apenas centrado em nós e na nossa vida, mas com aquilo que Deus nos tem dado, nós possamos investir no reino de Deus, em tesouros eternos, em valores eternos. Eu quero desafiá-lo a envolver-se na igreja mais, a abdicar. Às vezes temos que abdicar da série que gostamos, da telenovela, do Facebook, e vir aqui, final de um dia de trabalho, uma semana de trabalho, uma sexta-feira, orar ao Senhor pela sua igreja. É uma maneira de servir. Jesus não perdia uma oportunidade de servir. Mas se o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, quem sou eu? Quem é o irmão para querer ser servido? Deus nos abençoe. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, o teu amor nos constrange, Senhor. O que tu fizeste por nós não tem comparação alguma com o melhor que possamos fazer ou vir a fazer. O teu amor, a tua abdicação, a forma de estar e de servir aqueles que contra ti pecam é tão grande, Senhor, que jamais conseguiremos estar à altura disso. Mas nós queremos te pedir, Senhor, misericórdia. Queremos te pedir misericórdia e sabedoria, Senhor, para que possamos viver aqui na terra, Senhor, nesta sociedade caída, com os valores podres, egoístas, neste mundo que jaz no maligno, Senhor. Ajuda-nos a viver aqui com os valores do céu, com o teu exemplo, pela forma que tu queres que nós vivamos. Ajuda-nos, Senhor. Quando nós nos levantamos, Senhor, no dia a dia, Senhor, que nós tenhamos este desejo sincero de servir como tu serviste. E agir no nosso dia a dia, casa, no trabalho, com os amigos, na igreja. Fazer as mesmas coisas que tu farias se estivesses lá, no nosso lugar. Por isso, Senhor, nós te pedimos, dá-nos ousadia para viver como tu. Nós queremos honrar-te e glorificar-te, porque estamos gratos da forma como tu nos serviste, amaste e salvaste. Se é no nome do teu Filho, Jesus Cristo, nós oramos. Amém.